nome de Jesus. Abra a palavra de Deus, quero, se você puder colocar em pé, no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 3. Gênesis 45, 3. Gênesis 45, 3, eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar aí, diz assim, olha. E diz a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviasse para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Fala comigo, desce a mim, e não te demores. Amém? Fecha a Bíblia. Pai, fala ao nosso coração, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você sente aí no seu lugar, dando glória a Deus. Diga aleluia. Sabe, queridos, há um texto em Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Está escrito assim, olha, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Constava em todas as Escrituras. Jesus está falando aqui que começando por Moisés e todos os profetas, se falava a respeito de Jesus. O caminho de Emaús, ele está falando, ele está mostrando que tudo remete a Jesus. Então, esta coletânea de livros aqui, chamado Bíblia Sagrada, que contém 66 livros, ela não é apenas um livro de histórias, ou de moralidade, ou um conjunto de leis, de normas. Ela é muito mais que isso. A palavra de Deus é um livro cristocêntrico. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aponta para Jesus. Tudo leva até Jesus. E nós vamos ver isso em vários personagens da Bíblia. Vários. Moisés é uma tipologia de Jesus. Josué é uma tipologia de Jesus. O próprio Davi, que vai entrar na genealogia de Jesus. Mas talvez a história de José, o filho de Jacó, que é uma das mais belas histórias do Velho Testamento, nos mostra que ela é uma tipologia de Jesus, é uma figura de Cristo, a sombra de Cristo no Velho Testamento, porque assim como José foi levantado para salvar o seu povo, Jesus é o Salvador da humanidade. E eu quero compartilhar com vocês algumas semelhanças da história de José, desse que não era o primeiro filho de Jacó, mas era o primeiro filho de Raquel, que era a esposa que Jacó amava. Então José tem várias semelhanças com o próprio Jesus. A Bíblia diz que José
era amado do seu pai, mas ele era rejeitado, invejado pelos seus próprios irmãos. A palavra nos mostra que Jesus também era amado do Pai. Você sabe que no batismo o próprio Deus vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas a palavra diz também que os seus o rejeitaram, os seus não o receberam. A palavra nos mostra que José foi vendido por 20 moedas de prata ismaelitas. Vendido pelos seus irmãos. Jesus também foi traído por 30 moedas de prata. José foi parar numa prisão e foi condenado sem ter culpa alguma. Jesus também foi condenado de forma injusta. José, ele foi dado como morto. Ele vai parar numa prisão, mas naquela prisão ele é exaltado como governador do Egito, que era praticamente o mundo conhecido naquela época. Jesus enfrentou a cruz. Jesus, a palavra diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Mas a nossa vitória está aqui. Jesus foi exaltado acima de todo o nome. Se José foi aquele que serviu, foi o instrumento usado para alimentar a muitos, para dar pão e suprimento para uma época em que as pessoas tinham fome. Ele salvou as nações da fome. A palavra nos mostra que Jesus, ele é o pão da vida. Ele é aquele que sacia a nossa fome. A Bíblia nos mostra que José, traído pelos seus irmãos, foi vendido. Mas José perdoa os seus irmãos e se reconcilia com eles. Jesus é aquele que perdoa todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que ainda estavam cheios de pecados. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, falhos. Jesus nos perdoa. Sabe, querido, nós fomos alcançados pela graça. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Tudo aponta para Jesus. João 14,6 está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome bendito de Jesus. A Bíblia diz que acima de todo nome que se nomeia, está o nome de Jesus. Ao nome dele, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o centro de todas as coisas. Tem alguém comigo aqui? Dá um glória a Deus aí. E essa história de José nos faz pensar como que Deus usa todas as situações a nosso favor. E se é verdade que Jesus está presente em toda a história, em toda a narrativa bíblica, a história de José começa quando ele ainda está com 17 anos. Na verdade, no seu nascimento, seu pai ficou feliz, porque ele nasce da sua amada, de Raquel. Então ele era o filho amado. Era o filho que o pai já havia dado uma túnica colorida. E os irmãos invejavam porque falavam: olha, nosso pai quer colocar ele para ter a bênção da primogenitura. Então eles tinham inveja de José. Mas a palavra diz, no capítulo 37, versículo 2 de Gênesis, diz assim: olha, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, e acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa.
José é alguém que começa a sua história com 17 anos, quando seus irmãos, então ele vai cumprir uma missão do seu pai. Seus irmãos pegam, rasgam a sua veste, derramam sangue de animal, para dizer que ele estava morto. Primeiro eles pensam em matá-lo, e alguém fala, não vamos matá-lo, mas vamos vender como escravo. Jogam ele num buraco, até que o vendem como escravo. E vendido como escravo, ele vai parar nos mercados de escravos, que eram chamados de agoras. E ele está ali como objeto. Essa é a história de José. Alguém que sai do conforto da casa do pai, alguém que sai daquele lugar em que ele era amado, e agora está sozinho, sendo vendido como objeto. Agora, a nossa vida, queridos, é uma vida de escolha, e somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos. Vitória ou derrota é uma escolha nossa. Você jamais estará condicionado a ser uma vítima do destino. Não é porque você passa por histórias tristes, não. Deus nos dá a opção. Deus nos deixa optarmos por mudar a chave e sairmos da condição de vítima, sabe? Ele nos dá a capacidade de viver nesse mundo e fazer as nossas próprias escolhas. E você sempre poderá escolher entre o bem e o mal, entre a bênção ou a maldição, entre a vida ou a morte. Somos nós que escolhemos. Deus nos dá como resultado das nossas escolhas as colheitas de cada uma delas. Você vai colher o fruto de cada escolha que você fizer. Então é você que tem a opção de mudar. Nós podemos transpor os limites que muitas vezes nos prendem e superar cada limite, cada dor. E cada situação que nós vencemos vai se tornar um modelo para aqueles que estão vivendo aquilo que muitas vezes nós já atravessamos lá no passado. Então isso se torna um referencial. Porque quando você conquista alguma coisa, você recebe uma medalha, uma autoridade para ensinar os outros a chegarem aonde você chegou. A palavra nos fala que nós somos uma carta viva. Então acredite, você não é uma vítima do local onde você está, da geografia onde você age, da genealogia que você segue, da sua ascendência, dos seus pais. Você não é uma vítima. Sabe, muitas vezes podem até ter tentado te matar. Mas acredite, querido, você pode conquistar, você pode ocupar, você pode vencer, se você se esforçar, se você, decidir. Porque vitória ou derrota não são coisas que estão a capricho do destino. Vitória ou derrota sempre será resultado das nossas escolhas. Você pode até ter errado, você pode até ter fracassado, mas um verdadeiro fracasso não é você errar. O verdadeiro fracasso é você permanecer no erro. Porque o fracasso verdadeiro é o resultado de erros sistemáticos. Porque se você errou e você aprendeu com o erro, isso te prepara para o próximo nível, para a próxima estação da sua vida. Então nós precisamos aprender a fazer as escolhas certas. José era alguém que, embora tivesse enfrentado, vai ser vendido e vai parar na casa de Potifar, um homem rico.
E ele começa a se distinguir na casa de Potifar. Mas a esposa de Potifar quer se deitar com ele. Ele fala: eu jamais posso desonrar o teu marido que me confiou a sua casa, mas mais que isso, eu não posso desonrar a Deus. Fala comigo, a coisa mais importante, diga forte, a coisa mais importante é honrar a Deus. Sabe, você não deve desonrar os seus amigos, seus cônjuges, seus filhos, seus pais, a sociedade, mas acima de tudo, querido, é desonrar a Deus. A palavra nos mostra que é esse José, que com 17 anos é vendido, e ele vai, depois que ele não se deita, ele se nega a deitar com aquela mulher, ela fica irada, ela rasga a veste dele, começa a gritar e faz uma acusação injusta contra ele. Ele vai parar na prisão com uma acusação de estupro, de atentado violento ao pudor. Sobre essa acusação injusta, ele vai parar na cadeia. Eu fico imaginando o sofrimento, a dor. É uma história que você olha e fala, parece que está dando tudo errado para ele. Parece que as coisas estão ficando de ruim a pior. Agora ele está na cadeia. Mas lá na cadeia, aonde ele estava, ele carregava os mesmos princípios que seu pai havia ensinado. Na casa dele. Ele carregava a bênção de Deus e ele se distinguia. Até um dia, que um padeiro tem um sonho, e um copeiro também tem um sonho. E ele que já havia sonhado lá atrás, e os seus irmãos o invejavam, chamavam ele de sonhador. Quando o padeiro tem o sonho e conta para ele, ele fala, interpreta o sonho do padeiro e diz: olha, você vai morrer. E o copeiro, ele fala: olha, você vai ser perdoado, e você vai servir para o rei, para Faraó. E exatamente como ele fala, acontece. E ele fala para o copeiro: olha, quando você estiver lá, se lembre de mim, fale de mim para o Faraó, conta a minha história, você sabe que eu sou inocente. E a Bíblia diz que ele foi esquecido. Sabe, irmãos, Eclesiastes 3:11, a Bíblia diz que a seu tempo tudo se fará formoso. Sabe que é mais interessante, querido, que Deus sempre está trabalhando a nosso favor. Quem está comigo, diga amém. Acredite, querido, o tempo que José esteve na cadeia, ele esteve aprendendo os idiomas, ele esteve aprendendo tudo sobre aquele povo egípcio. Ele passou anos, e a Bíblia diz, então, que chega um tempo em que Faraó tem um sonho, e ninguém no reino consegue interpretar o sonho de Faraó, até que aquele copeiro se lembra, e fala: mas tem alguém que estava lá na cadeia comigo, que tem o dom de interpretar sonhos. Deus fala com ele, tudo o que ele falou, sucedeu exatamente como ele interpretou. Então, José, que estava lá na cadeia, coloca a roupa, se prepara, e ele teve um tempo para se preparar, para ter um encontro de 15 minutos, para falar com o Faraó, e interpretar o sonho dele, e dizer para ele, dos 7 anos de vacas gordas, e dos 7 anos de vacas magras, e dar uma estratégia para ele, uma saída para ele. Sabe, querido, às vezes a gente vê pessoas fazendo algumas coisas, e a gente fala: mas como que ele conseguiu tão rápido? Como é que é fácil para ele? Como que é fácil, o médico vai lá em 10 minutos e faz uma cirurgia, ou em 1 hora e tal, e aquilo é tão difícil. Meu irmão, mas veja quanto tempo que ele estudou, que ele se preparou. Tudo tem um preço. Amém, queridos? Ele estava já há muito tempo sendo preparado, sendo moldado, e tudo iria contribuir para o bem. E a palavra fala, aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 39, quando ele conta para Faraó tudo o que ele deveria fazer. Então, Faraó diz assim: olha,
Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Eu profetizo, querido, em nome de Jesus, que Deus vai te dar essa bênção de ser reconhecido. Diga aleluia. Versículo 40, olha só o que ele fala: administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Versículo 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zefanate Paneá, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Quantos anos José tinha? 30 anos. Com quantos anos ele foi vendido como escravo? 17. Então passaram, não foi 13 dias, não foi uma semana, não foi 13 meses, mas foram 13 anos. 13 anos de angústia, de solidão. Mas agora, ele tinha tido um encontro. Em nome de Jesus, querido, algo vai mudar na tua vida. Algo vai mudar. Fala assim comigo: vai mudar. Da água para o vinho. Sabe, queridos, agora, este José era o homem mais poderoso do mundo, conhecido naquela época. Mas o que me chama a atenção é que ele não é uma vítima. Você não vê José como um rancoroso, amargurado. Talvez se fôssemos nós, o que a gente ia falar, hein? Aquele, meus irmãos, que me venderam como escravo, quantas noites eu chorei, quantas noites eu sofri, sabe, eu passei, comi o pão que o diabo amassou, eu fiz isso, eu passei por aquilo. Agora eles vão ver. Pega, manda chamar 3.000 soldados, vamos subir lá e vamos achar aqueles irmãos meus. Cadê aquela mulher que me acusou injustamente? Eu passei anos na cadeia, não foram dias, não foram meses, eu passei anos na cadeia. Cadê aquela mulher que me acusou injustamente? Cadê o marido dela que sabia que eu não devia nada? Você vê ele fazer isso, igreja? Alguém viu? Não, José não é esta pessoa. Pelo contrário, José é alguém que sabia que tudo, Deus estava no controle. Querido, em nome de Jesus, você chegou aqui hoje, quem sabe amargurado, quem sabe você guarda coisas do seu passado. Hoje você vai sair desse lugar curado, restaurado, transformado. Sabe, querido, porque José aprendeu a superar as suas contradições. Em nome de Jesus, você vai superar todas as contradições da tua vida. Se você está aqui hoje, querido, é porque Deus tem um plano na tua casa, na tua família. Olha só para mim, a Bíblia diz que, capítulo 41, versículo 50 de Gênesis, que antes de chegar a fome, nasceram os 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Essa mulher era egípcia, mas dessa aliança vai frutificar. É uma aliança inesperada, uma aliança feita no Egito, mas Azenate vai dar 2 filhos para José. Querido, em nome de Jesus, eu profetizo um tempo de aliança inesperada, mas que vai gerar fruto na tua casa, na tua vida, vai gerar fruto para você. A palavra nos mostra, então, que Azenate, filha de Potífera, gera 2 filhos, e José, ao primogênito, versículo 51, ao primogênito chamou de Manassés. Fala comigo, Manassés. Mais uma vez, fala comigo, Manassés.
pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Sabe o que ele está falando aqui, querido? Quando nasce o primeiro filho, ele coloca o nome, não o nome egípcio, mas o nome hebraico, porque ele guardava as suas raízes. Quando ele se torna o governador do Egito, Faraó muda o seu nome e coloca o nome dele de Zefanete Paneá, aquele que alimenta, aquele que brilha, aquele que salva. O nome egípcio dele era Zefanete Paneá, mas ele vai colocar o nome do filho mais velho de Manassés. Coloca a mão na testa e fala assim: Manassés. Diga forte: o Senhor apagou todo o meu passado. Ele está dizendo assim: o Senhor apagou todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Sabe, aquele tempo que os seus irmãos faziam bullying com ele, humilhavam, tinham inveja dele, todo o sofrimento que ele sentia, a ira dos seus irmãos contra ele, Deus apagou da sua memória. Sabe o que nós precisamos, querido? É apagar da memória aquilo que nos causa dor. Tem gente que fica presa no passado, tem gente que fica presa na mágoa, no rancor. A palavra diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o segundo filho, quando nasce o segundo filho, versículo 52, ele diz assim: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Fala comigo: Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha a ordem, sabe, para você prosperar, primeiro você precisa esquecer. Quem está comigo, diga amém. Então, querido, para de ficar lembrando daquilo que Deus quer que você esqueça. Para de ficar lembrando daquilo que te dói, daquilo que machuca. Amém, irmãos? Porque nós temos a tendência de só lembrar de coisas ruins. Nós temos a tendência de lembrar daquilo de pior. E muitas vezes esquecer do bem que alguém faz. Aliás, existe uma pesquisa que o bem que alguém faz a uma pessoa, ela esquece 25% ao ano. Então, em 4 anos, ela vai esquecer 100% do bem que alguém fez a ela. Em nome de Jesus, esse mal não está aqui nessa igreja. Amém, irmãos? Que você se lembre do bom e o mal você apague. Porque para você prosperar, para você frutificar, primeiro você precisa esquecer. Sabe, queridos? E a palavra nos mostra que então José agora é um homem curado, restaurado. E eles haviam vivido 7 anos de grande colheita. E ele, com a sabedoria dos céus, criou depósitos, estocou alimento. Eles eram o refúgio para todo o mundo conhecido. Em toda a terra havia fome, mas lá tinha abundância, porque José soube administrar. E a palavra nos fala que, passado um tempo de fome, Jacó não tinha outra opção senão mandar que os seus filhos fossem até o Egito para buscar comida. E é interessante, querido, que na primeira aparição dos irmãos de José, José não se dá a conhecer a eles. E os irmãos de José não o reconhecem, não sabem que era José, não olham para ele, mas não reconhecem. Mas José, ao ver cada um deles, José reconhece a todos eles. Mas José não se revela a eles. José não se mostra a eles. José pede um resgate. E a Bíblia diz que eles voltam para José, porque não tem outra opção, porque precisam ser alimentados. E quando eles se mostram a José, José, no texto que nós lemos, vai se dar a conhecer a eles. O texto que nós lemos nos mostra José se mostrando aos seus irmãos. E o texto que nós lemos aqui nos fala que José está dizendo assim: olha, eu sou José, vive ainda meu pai. E eles estranham isso, falam: mas quem é esse? Como José?
Eles não acreditam naquilo. No versículo 4, José diz assim lá, do capítulo 45, José diz assim: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então José disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Versículo 5, ele fala assim: olha, agora pois, não fiquem tristes. Olha isso, querido. Aqueles que eram seus algozes, José está consolando eles. Está falando para eles: olha, não fiquem tristes não. Nem fiquem bravos contra vocês mesmos. Nem vos irriteis por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não foi vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou adiante de vós, para a conservação da vida. Olha o que ele fala no versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem colheita. Quantos anos de fome já havia acontecido? Quantos anos? 2 anos de fome, não é isso? E quantos anos de fartura? 7. Com quantos anos ele começa a reinar? Com quantos anos? 30 anos. Então, 30 mais 7, mais 2, 39 anos. Essa era a idade que José tinha, quando se dá a conhecer a seus irmãos. 39 anos. Amém, irmãos? Com 39 anos ele está se mostrando a seus irmãos. Já tinha passado o tempo, 22 anos. Não é isso? 22 anos já haviam se passado. E José está, sabe, fortalecido, sarado, curado. Os seus irmãos estavam na mesma estação. E José está falando para eles: olha, Deus me enviou aqui, porque foi para a conservação da vida. Se 2 anos está difícil, imagina, vai ficar pior, porque faltam ainda 5 anos. Mas Deus me enviou, ele fala no versículo 7. Versículo 7 ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviasse para cá, mas sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Isso aqui, queridos, me chama muita atenção. Ele fala: apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe, manda dizer, que o teu filho José está vivo, que o teu filho José, ele agora é o poderoso do Egito, ele é o governador do Egito, sobre toda a terra, e manda ele vir até mim. Ele está falando: manda chamar meu pai. Oh, queridos, em nome de Jesus. Sabe, queridos, Jesus é o nosso Salvador. E eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão: Jesus está vivo, diga aleluia. Sabe, e Ele quer te dar uma vida abundante. Sabe, se José pôde dar pão para eles, Jesus é o pão da vida. E cada um aqui pode falar: Jesus não está morto, não está pendurado no madeiro, mas o meu Jesus vive e reina para sempre. Ele continua operando como fez no passado. Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele transforma. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, querido, que nós servimos. Sabe, querido, a vida de José, ela é maravilhosa. Ela mostra exatamente, aponta exatamente a mesma direção do próprio Senhor Jesus. E eu quero profetizar José. A Bíblia nos mostra que quando você olha para as 12 tribos de Israel, são os 12 filhos de Jacó. José é um dos 12 filhos de Jacó. Amém, igreja? Amém? Só que você não vai ver tribo de José. Alguém já ouviu falar em tribo de José? Sim ou não? Não. Mas tem a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. O mais velho é Manassés. Mas Jacó, na hora de abençoar, ele vai abençoar os 2 filhos de José. Lá em Gênesis 48,
versículo 5 em diante, a Bíblia diz que Jacó fala assim: olha, agora pois, os teus 2 filhos que de ti nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, agora eles são meus filhos, Efraim e Manassés, serão meus, como Rúben e Simeão. O mais velho de Jacó era Rúben e Simeão. Agora ele está passando a bênção da primogenitura para estes. Então, José vai ter a unção dobrada. E a Bíblia diz que Jacó vai abençoar os 2 filhos de José. Sabe o que Deus fala comigo, querido? Que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele jamais perde e Ele jamais empata. O Deus que eu sirvo, querido, sempre dá a restituição dobrada na nossa vida. A palavra diz, Isaías capítulo 61, versículo 7, que para cada dia de vergonha, o Senhor te dará a dupla honra para a tua vida. Oh querido, a palavra diz em Zacarias 9:12, a palavra diz: voltai à fortaleza, ao preço de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Oh querido, eu não sei o que o diabo tentou tirar de você, mas eu profetizo que há uma porção dobrada, há uma bênção multiplicada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você vai viver a porção dobrada do Senhor para a tua vida. Oh meu irmão, a restituição dos céus está chegando em teu favor. Há um tempo de restituição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fala comigo: eu creio que há uma restituição do céu para a minha vida. Agora presta bem atenção, querido. José é uma tipologia do próprio Senhor Jesus. Ele sabia dessa porção dobrada, mas José era alguém que tinha convicção de um futuro. A bênção não é só para nós. Acredite, querido, cada um de nós temos um propósito nessa vida. Quem está comigo, diga amém. Sabe, Provérbios 3:6, você já me ouviu falar aqui: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Quem é de Deus, querido, sabe aquilo que está lá em Romanos 8:28. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, eu quero dizer para você: você é chamado segundo o propósito de Deus. Deus tem propósito na tua vida, na tua casa, na tua família. Então tudo vai cooperar para o bem. Até a minha dor, pastor, até a sua dor, querido, isso vai ser uma marca de milagre. Até a tua ferida. E acredite, irmão, se José tinha uma história triste para contar, não há ninguém que passa por essa vida que não tenha a sua história triste para contar. Mas cada história triste vai se tornar um testemunho de milagre, um testemunho de vitória, no nome de Jesus. Sabe, querido, José era alguém marcado que sabia do futuro, sabia que ele não iria viver para sempre. A palavra vai falar aqui no livro de Gênesis capítulo 50, que José vai viver até os 110 anos de vida. Portanto, José vai reinar 80 anos. Quantos anos? 80 anos. Então, pelo menos 80 anos o povo de Israel esteve no Egito com prosperidade, com abundância, porque José reinava ali. Mas depois vem outros. Agora olha só, Gênesis capítulo 50, versículo 22, eu encerro. Você precisa, talvez você não lê a Bíblia em casa, você vai ler aqui. Olha só, Gênesis 50, 22. José habitou no Egito, ele é a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Ele viu os seus netos, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Diz José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele estava dizendo assim: olha, eu vou morrer, mas os meus ossos não serão enterrados aqui. Vocês vão voltar para a terra prometida. Sabe, querido,
Isso fala do fim. A palavra nos fala lá em Eclesiastes 7:8. Não é como começa, mas é como você termina. Tem gente que até começa bem, mas termina mal. Querido, em nome de Jesus, que você termine bem. Por isso que a palavra fala em Eclesiastes 7:8, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Sabe, querido, nós precisamos concluir a nossa jornada. A palavra nos mostra que Josué, ele vai levar os ossos de José. Josué 24:32, a Bíblia diz assim, olha, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor. Veja, passa-se todo o tempo de escravidão no Egito, passa-se todos os 40 anos deles no deserto, e Josué vai cumprir a promessa que José havia feito ainda quando estava com vida. A Bíblia diz, em Êxodo 13:19, que também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Sabe o que isso fala, querido? É de um fim. A palavra diz, 1 Coríntios 15:19, se nós esperarmos apenas essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Sabe, irmãos, um dia eu vou passar. Pastor Zarias, que esteve conosco durante tanto tempo, não está mais, mas deixou legados e marcas aqui, que eu continuo carregando, que outros vão carregar, que o pastor Jefferson, que outros. Essa semana nós estávamos na igreja da Vila Jardim e alguém falava tanto dele. Sabe, querido, que cada um de nós possamos cumprir e enxergar o futuro, um dia vindouro, todos nós estaremos com Cristo, irmãos. Sabe, irmãos, se a vida de José aponta para Jesus em cada detalhe, sendo ele o amado, rejeitado, vendido, humilhado, o salvador de muitos, assim como José deu pão para sustentar a vida dos seus irmãos, Jesus é o pão da vida que nos alimenta para a vida eterna. Ele não apenas nos deu pão, mas ele se fez pão por nós, oferecendo o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação. É por isso que nós vamos celebrar justamente a ceia do Senhor. Sabe, é o momento que nós nos lembramos que um preço foi pago lá na cruz, e nós celebramos a nova vida que nós temos em Cristo. Hoje é tempo de nós participarmos desta mesa do Senhor, e acredite, querido, sabe qual é a maior vitória que você pode ter, querido? É você celebrar uma mesa diante dos seus inimigos. José não se vinga de Potifar, José não se vinga dos seus irmãos, mas a Bíblia diz, lá no livro de Salmos, capítulo 23, a Bíblia diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a misericórdia, que a graça do Senhor me seguirá por todos os dias da minha vida. Oh, querido, em nome de Jesus eu profetizo que Deus tem uma mesa preparada para você, na presença de todas as suas adversidades. Eu não sei qual a luta, qual a aflição, qual a dor, mas existe uma mesa preparada, e hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia de Jesus, nos lembrando que o sacrifício dele não foi em vão, mas fez sentido. Ele morreu para que eu e você fôssemos salvos por ele. Só você que crê, me ajuda aí e glorifica Jesus, exalta ele aí, em nome de Jesus. Se coloca em pé. Eu quero orar com você, querido. Quero que o Ministério de Louvor venha aqui à frente, e todos os oficiais da igreja venham aqui à frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu não sei se você chegou aqui, quem sabe, se sentindo pesado pelo seu passado. Mas hoje, querido, se você puder, feche seus olhos. Hoje, assim como José disse para os seus irmãos, vai lá, fala para o meu pai que eu estou vivo. Jesus está falando para mim e para você. Eu estou vivo, querido. Eu estou aqui para te alimentar, eu estou aqui para te suprir. Sabe, Jesus está dizendo, eu vim aqui para te salvar, eu vim aqui para te abençoar.
A pergunta é, querido, você está pronto para reconhecer o sacrifício de Jesus? Você está pronto para participar desse memorial do Senhor? Eu quero que você curva a sua cabeça e por um minuto faça uma oração ao Senhor. Sabe, uma oração de entrega. Quem sabe pessoas que estão aqui presas no passado, presas, sabe, naquilo que te amarrou, te escravizou. Mas hoje, querido, o Senhor está aqui para te libertar. João 8,36 está escrito: seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, que o Senhor venha apagar todo o seu passado, todo momento de dor, toda amargura, e que você possa frutificar em cada aflição, querido. Deus já te deu a vitória. Jesus diz assim: olha, eu quero que em mim vocês tenham paz, porque ainda que vocês passem por aflição, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, querido, Ele nos dá a opção de ser mais que vitoriosos, ser mais que vencedores. Em nome de Jesus, querido, Deus está no comando de todas as coisas. Eu te abençoo para viver o melhor tempo da história da tua vida, em nome de Jesus. Se você puder, abra a palavra de Deus comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Amém. Pode se assentar por um minuto. Você fica com seus olhos abertos até você apanhar a partícula de pão e o cálice contendo o suco da vide. E depois nós participaremos todos juntos. Não participe ainda, espere até que todos possamos participar juntos. Amém? Pode servir. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre.
Levanta bem alto essa partícula de pão, o cálice contendo o suco da vida. Vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Em nome de Jesus, levanta bem alto. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora, Deus, esse pequeno pedaço de pão que simboliza o corpo de Jesus, que um dia sofreu chibatadas, que um dia carregou aquela cruz pesada por aquela via dolorosa, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Aquele corpo, ó Deus, que foi humilhado, escarnecido, corpo que sofreu bofetadas, cuspidas, corpo que sofreu coroas de espinhos, corpo que sofreu prego nos pés, prego nas mãos. Ó Deus, corpo que a Tua palavra nos fala que foi dilacerado, corpo que sofreu lança do lado. Meu Deus, mas está escrito que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, que aos Teus filhos ingerirem essa partícula de pão, que haja cura desse corpo físico, ó Deus, de todo mal, toda dor, toda enfermidade. Opera o impossível na vida dos Seus filhos. Deus, eu consagro agora esse cálice, botando suco vermelho, como sangue, puro, imaculado, sangue sem pecado, Deus. Está escrito na Tua palavra que sem derramamento de sangue não há remissão, mas pelo Teu sangue nós fomos comprados. Está escrito que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis desse mundo, mas com o precioso sangue de Jesus. Meu Deus, está escrito que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna. Ó Deus, assim como José viu o futuro, Pai, nós vemos a eternidade hoje. Oh Pai, nós declaramos essa eternidade, nós participamos desse memorial, porque Tu és o pão da vida. Ó Deus, Tu és aquele que purifica os nossos pecados. Eu consagro esses elementos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo. Você pode participar do pão. Semelhantemente, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Levanta bem alto esse cálice. Fala assim comigo: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Vencida foi a morte pela vida. Jesus vive. Jesus vive. Em memória de Jesus. Você pode participar do cálice. Querido, em um minuto, se você puder, dobre os seus joelhos. Fale com Deus. Um lugar tão próximo de Deus, como quando nós estamos prostrados e curvados diante dEle. Aleluia, Deus. Nós Te louvamos, Pai. Oh, Deus, mais essa ceia, por esse tempo. Jesus, nós cremos no futuro. José está elencado no livro de Hebreus entre os heróis da fé, porque viu o futuro, Pai. Nós não estamos aqui apenas por uma semana, por um dia. Nós estamos aqui, ó Deus, celebrando a vida eterna que nós alcançamos contigo, Pai. E anunciamos até a morte, até que o Senhor venha para buscar a Tua igreja. Oh Deus, Deus bendito, Pai, nós cremos que um dia vindouro estaremos na cidade celestial, participando de um banquete contigo, desse memorial, Deus. Sei com cada filho Teu aqui, sei com cada homem, cada mulher,
Meu Deus, se há pessoas que chegaram aqui se sentindo vítimas, se sentindo fracassadas, derrotadas, perseguidas, Deus, fortalece cada um, ó Deus, para ser Senhor da sua história, ó Deus, para entender que no momento certo haverá, Senhor, 15 minutos da mudança, da transformação, da cura, da restituição dobrada. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que o Efraim possa chegar, ó Deus, que o Manassés aconteça, que teus filhos venham trazer à memória aquilo que dá esperança, e que o Efraim, o tempo da produção, da frutificação, ó Deus, nasça em cada vida. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. Oh, aleluia. Espírito Santo, sopra, meu Deus, sopra em cada vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Adora o Senhor, igreja. Adora Ele. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Há uma unção aqui. Aleluia. O sepulcro se Aleluia. abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu. Aleluia. Sempre, Pra sempre. Aleluia! Ressuscitou pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia, só você que crê, querido, levanta suas mãos e comece a adorar o nome dEle. Aleluia, abra tua boca, dá liberdade para o Espírito Santo, declare que Ele ressuscitou, declare, querido, adore a Ele, dá liberdade para o Espírito Santo. Espírito Santo, sopra, meu Pai, sopra em cada vida, sopra em cada coração. Oh Deus, faz obras de milagres nesta nação, neste povo. Aleluia. Oh Deus, se é verdade, meu Deus, que houve um tempo de luta, haverá bom futuro, meu Pai, para a tua igreja, para o teu povo. Ó José sendo levantados aqui, ó Deus, a gente curada aqui, a gente restaurada aqui, a gente liberta aqui, a gente salva aqui. Meu Pai, nós vamos sair daqui anunciando que Jesus está vivo. Aleluia. Ele continua operando. Olha lá, baixeira e bequeira, balas. Aleluia. Aleluia. Adora Ele. Sempre exaltado é, Aleluia! pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Dá um brado de vitória aí, igreja. Diga glória a Deus. Aleluia!
Jesus está vivo, querido. Aleluia. Nós temos a viva esperança que é Cristo. Aleluia. Glorifique ao nosso Deus, exalte a Ele. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Oh, querido, eu profetizo um mês de setembro de vitória na tua vida. Um novo horizonte, um novo alvorecer. Vai florescer nesse mês de setembro. Você vai viver o melhor tempo. Quem crê nisso, diga aleluia. Você pode me ajudar em oração pela nossa nação, querido? Amém? Então, estenda as mãos aqui à frente. Nós vamos orar pelo Brasil. Hoje é dia 7 de setembro, dia da independência. Nós oramos, eu estive lá na Avenida Paulista, mas eu quero que você ore pela vida do Roberto Freitas, nosso vereador, pastor Jefferson, nosso deputado federal, eu que sou lá na Assembleia Legislativa. Sabe, queridos, Deus nos deu uma cidadania celestial. Quem aqui é cidadão do céu, diga amém. Mas você também é cidadão da terra. Por isso que a Bíblia nos fala, dai a César o que é de César. Por isso que a Bíblia nos fala para nós resplandecermos nessa terra. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então você vai resplandecer lá na sua escola, lá na sua metalúrgica, no seu comércio, na sua empresa, onde você estiver. Mas também na casa de lei, onde se representa o povo. Amém, irmãos? Amém? Estenda suas mãos bem alto. Vamos abençoar o Brasil, abençoar a nossa nação. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nesse dia 7 de setembro, esse dia que eu estou celebrando 35 anos de novo nascimento, que desci as águas do batismo, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, porque esse foi a melhor decisão, a melhor escolha que eu fiz há 35 anos atrás. Ó Deus, quantas coisas que o Senhor me deu. Uma família, uma esposa, filhos. Ó Deus, uma igreja. O Senhor tem nos dado graça, Pai. Ó Deus, assim como foi livre de Satanás, das garras do diabo. Ó Deus, amém, Senhor, nós profetizamos que essa nação é livre, independente. Ó Deus, não há força maligna. Está escrito que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei e sararei a sua terra. Ó Deus, em nome de Jesus, ouça o clamor desta igreja, desse povo. Nós oramos, ó Deus, pelo Brasil, oramos pela vida do pastor Jefferson, lá no Congresso Nacional, que tem sido, ó Deus, uma barreira de contenção contra o aborto, contra a liberação das drogas, contra tudo aquilo, ó Deus, que vai contrário aos nossos valores, aos nossos princípios. Eu oro, Deus, pela vida do Roberto Freitas, que está na Câmara Municipal, defendendo a educação, defendendo a família, defendendo, Senhor, os nossos princípios, Pai. Eu peço a Ti a Tua bênção, nos dá graça, ó Deus, lá na Assembleia Legislativa, o maior parlamento da América Latina, que a Tua boa mão continue sobre a nossa vida, Pai. Eu abençoo cada filho Teu aqui, eu abençoo, Deus, cada família aqui. Eu abençoo, Deus, para que eles vivam a melhor semana da história da vida deles, para que eles vivam o melhor mês de setembro, Pai. Em nome de Jesus, haverá bom futuro. Oh, meu Pai, haverá bom futuro e a sua esperança não será roubada. Em nome de Jesus, eu te abençoo, querido, eu te envio. Vai nessa paz, vai nessa convicção, na certeza de que o Senhor é contigo, onde quer que fores. Quem recebe, diga amém. Coloca a mão na posição de receber, fecha seus olhos. Quero agradecer os nossos visitantes, Cauã, Larissa e Tiago também. No final do culto, queridos, vocês que estão aqui, pode passar lá na nossa cafeteria e retirar o seu brinde também, em nome de Jesus. Com a mão em concha, na posição de receber, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, e seja agora, Senhor, na sua bondade infinita, enchendo essas duas bênçãos, bênçãos físicas, bênçãos sentimentais, bênçãos espirituais, toda a sorte de bênção, derrama nessas mãos agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Traga a mão à outra cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Levanta sua mão bem alto, paz seja convosco, uma ótima noite e uma semana de vitória para cada um de vocês, e o melhor mês de setembro.